Olá, queridos amigos, queridos companheiros. Mais uma vez aqui estamos, unidos em um só pensamento, para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais acerca dessa doutrina, a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, essa doutrina que traz construções tão relevantes para cada um de nós, individual e coletivamente. Esse espaço virtual, o Grupo Espírita Francisco de Assis os felicita e os dá as boas-vindas. Todos certamente estão sendo muito bem acolhidos e sintam-se à vontade para, nesse momento, termos mais ouvido d'alma, né, para ouvir as palavras que hoje nos serão proferidas pela nossa querida amiga Marta Noves. A Martinha, que é aqui do nosso grupo, nos falará de um tema muito interessante: o Espiritismo e a mulher. Sim, o Espiritismo e a mulher, porque sabemos hoje cada vez mais da importância da mulher na nossa sociedade, da importância da mulher nas nossas vidas. Então, a Marta nos trará esses ensinamentos para que possamos entender e compreender um pouco mais acerca da nossa doutrina espírita, para que possamos internalizar cada vez mais a doçura e a amorosidade do sexo feminino, para que possamos certamente construirmos seres melhores, unicamente nós, que nós possamos nos construir hoje e cada vez mais. E antes que a Martinha possa nos trazer os seus pensamentos, os pensamentos no qual certamente ela foi muito bem intuída pela espiritualidade amiga da casa, vamos à nossa prece. Deus, Pai amoroso e bom, Jesus Cristo, Mestre, amigo amado, espiritualidade amiga do Grupo Espírita Francisco de Assis, que tutela sempre os trabalhos da casa. Nesse momento, possamos ser acolhidos, Senhor, por todos vocês, que os nossos lares sejam inundados por essa boa energia, sejam inundados por boas vibrações, e que possamos nós receber essa ressonância em nossos espíritos e também passar isso adiante para tantos irmãos que, assim como nós, necessitam da palavra amiga, consoladora e amorosa da doutrina espírita. Abençoe, Senhor, a todos que estejam nesse momento passando por provações, por problemas, por aflições e angústias, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ter o remédio necessário para que consigam continuar em frente, para que consigam ter aquela carga de coragem para seguir rumo a Ti, Senhor. Que a Sua luz se faça presente no interior de cada um de nós e que possamos estar contigo hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus irmãos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para refletirmos acerca de temas tão relevantes para o nosso dia a dia. Nós hoje vamos refletir, fomos convidados a refletir acerca do tema o Espiritismo e a mulher. Vejam só. E aí, para começar, eu acho que a gente poderia dizer que os espíritos, quando nos falam em lei de igualdade, lá na questão 822 e 822A, eles são bastante claros ao dizerem que a lei de justiça, que é uma das leis naturais, né, não privilegia um sexo
em detrimento do outro. E eles afirmam ainda que a emancipação da mulher acompanhará o progresso da civilização. Olha que interessante, né? Então, não é à toa que a gente vê, em pleno século XXI, mulheres que ainda vivem subjugadas, que ainda são submissas em diversas partes do nosso globo. Mas na questão 202, ainda do Livro dos Espíritos, lá quando se faz o comentário, Kardec afirma que os espíritos não têm sexo. Ora, eles encarnam num corpo feminino e ora num corpo masculino, e isso acontece exatamente para que possam progredir. Mas se a gente for falar em termos históricos, a gente vai lembrar que no contexto judaico-romano, a mulher era completamente descartável, né? Vivia para o lar e completamente submissa aos desejos do homem. Primeiro, esses desejos a que ela se submetia eram de seu pai ou então de seus irmãos, e depois de seu marido, né? Para quem ela então era entregue. Mas aí chega o século XVIII, e o século XVIII nos traz o iluminismo. E o que foi o iluminismo? Um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa. Qual era a bandeira desse movimento? Era a busca de liberdade, igualdade e de fraternidade. As suas ideias eram centradas na razão. Então, autoridade e legitimidade eram conquistados pela razão e não pela força. E esses idealistas, né, esses filósofos, eles defendiam ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, um governo constitucional e, olhem só, a separação do Estado da Igreja. Aí, quando a gente vai na Revista Espírita, em outubro de 1865, um espírito que assina Baluse, através do médium Lemarie, faz umas colocações bem interessantes. Ele fala algumas coisas, né? Ele faz uma comunicação e uma semana depois ele retoma aquele assunto, né? Fechando a sua ideia inicial. Então, na primeira comunicação, ele fala do quão infelizes são as mulheres. Ele diz isso pra gente. Aí, quando se refere às burguesas, né, aquelas que tinham poder aquisitivo, que eram socialmente, economicamente, financeiramente abastadas, ele diz que essas têm uma graça encantadora. O que elas fazem entre elas? Falam mal daquelas das amigas que não estão presentes, né? Mas, em compensação, elas não se ocupavam de seus filhos, nem de seus maridos, afinal, elas tinham escravas, né, para fazerem esse serviço. Mas também não se ocupavam de questões literárias, de questões de seu país e de questões relativas à liberdade. E aí Baluse diz assim: belas cabeças, mas cérebro nenhum. Aí, tendo falado das burguesas, ele vem agora falar das operárias. Aí ele diz que sabem elas, né? Que sabem as operárias? Nada. Como as outras, elas não sabem nada da vida, nada do dever e nada da realidade. E completa dizendo que elas, na verdade, invejavam. Sua vida era invejar aquilo que as burguesas poderiam ter. E ele diz que a responsabilidade disso estava com a igreja, que ensinou a essas mulheres
sobre a importância do luxo, das fitas, das rendas, das sedas, dos bons pratos, dos vinhos delicados e da importância da beleza. Mas Baluzi diz que um dia essas mulheres serão mães e médicas. Vejam bem, essa comunicação é uma comunicação de 1865. E o Espírito diz que essas mulheres um dia serão mães e serão médicas, conselheiras e dirigentes. Serão mulheres segundo o Espiritismo. Isso é, o futuro, o progresso e a grandeza da pátria na mais larga expressão. Mas aí parece que Baluzi não se conteve, né? Terminou aquilo ali e uma semana depois, de novo, através do médium Lemarie, ele continua aquilo que vinha dizendo. E aí ele se refere àquelas moças que, diferente das primeiras, né, e das segundas a quem se referiu na primeira comunicação, essas sabem estudar e tirar proveito daquilo que os mestres lhes ensinam. Elas gostam do que engrandece o espírito. Elas gostam daquilo que lhes dá calma íntima. Essa calma dos fortes e das naturezas generosas. Obviamente, estava falando nesse primeiro momento das burguesas, né? Então, da mesma forma que na primeira comunicação ele se refere àquelas burguesas fúteis, ele agora se refere àquelas que, ao contrário das primeiras, sabem aproveitar aquilo que chega até elas. Então, agora ele vai falar das operárias. E aqui ele diz que essas humildes e pobres operárias, corações ulcerados, que amais a vossa única esperança, vosso filho. Aqui, então, ele se refere àquelas mulheres que não têm facilidade econômica, facilidade social, facilidade financeira. Então, o que fazem elas? Se agarram ao filho. E é por esse filho que ela trabalha e que ela se esforça. Mas Baluzi continua. E continua falando para os homens de sua época. Ele diz que a Idade Média rebaixou a mulher pela superstição. Mas que eles agora, ali naquele momento, naquele ano de 1865, como livres pensadores, o que eles fizeram? Continuaram rebaixando a mulher, mas dessa vez, não mais pela superstição, mas pelo ceticismo. E ele diz que nem uma coisa nem outra foram boas. E aí ele diz que, inicialmente, eles moralizaram e alforriaram a mulher para depois, então, instruí-la. E que o que aqueles homens de então querem, na verdade, é instruir a mulher, mas sem moralizá-la. Olha o que esse espírito, né? Quanta coisa rica esse espírito deixa para nós. E aí, na atualidade, se a gente traz, né? Se a gente junta essa colcha de retalhos e a gente começa a pensar, se a gente traz para o momento de hoje, a gente vê que hoje as mulheres querem, antes de qualquer coisa, uma profissão, sua independência financeira, querem muito estudo, e aqui me refiro, né, àquelas que têm essa possibilidade, porque
porque nós sabemos que muitas de nós, mulheres, somos obrigadas a entrar no mercado de trabalho informal, né? Muito cedo, porque não temos condições de estudar. Mas para essas que têm essas condições, elas hoje só pensam em estudar. E hoje não querem mais uma faculdade, querem várias. Não querem mais uma pós-graduação, querem outras tantas. Além de mestrado, doutorado, várias línguas, e a família vai ficando em segundo plano. Nós, mulheres, queremos ser independentes. Mas eu não consigo não me perguntar nesse momento se aquilo que a gente tem aprendido está de alguma forma nos transformando em seres humanos melhores. Ou seja, se a gente está evoluindo. Será que a gente está fazendo aquilo que a gente aprende nos livros, nas lives, nos debates, nos seminários? Ou isso continua tudo em nível intelectual? Aquilo que a gente fala, o nosso discurso, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente debate, né? Nós vivemos querendo saber o porquê, né? Os porquês disso e daquilo. Mas em debatendo, em ouvindo opiniões diferentes, estamos nos transformando em pessoas melhores? O que aprendemos desceu para o coração? Semana passada, uma amiga querida me relatou que ela passou pela rua e viu sob uma marquise um casal abrigado. Eles fizeram ali uma casa de papelão para eles dois. E disse que observou que o homem tinha uma vassoura e que varria aquele lugar, né, para que ficasse bem limpinho, arrumadinho. E que à frente desse papelão que imitava uma casa estava escrito: não somos moradores de rua, só estamos passando por um momento difícil. Ajudem, por favor. E aí? O que a gente faz, apesar de todo mestrado, doutorado, faculdades, pós-graduações e filosofando e aprendendo e questionando sempre? O que a gente faz num momento desse? Nós, mulheres, temos feito alguma coisa para terminar com o feminicídio, com o racismo, com a homofobia e tantas outras pragas estruturais dentro de nós? Sim, porque principalmente dentro daquelas que, como disse e descreveu Baluzzi muito bem, dentro das burguesas, dentro dessa camada, existem esses preconceitos estruturalmente. Está lá, arraizado. Mulheres que oprimem outras mulheres. Burguesas que oprimem operárias. Será que isso não acontece hoje? Será que a gente não consegue enxergar isso até hoje? O que a gente está fazendo com tudo isso que a gente aprende? Que trabalho temos feito para terminarmos com esses preconceitos estruturais que estão dentro de muitas de nós? Estamos fazendo alguma coisa? Ou continuamos simplesmente lendo, estudando e tentando saber e descobrir a causa de tudo isso, mas lavando nossas mãos,
não nos preocupando efetivamente com aquilo que acontece à nossa volta. Ainda na Revista Espírita, de janeiro de 1866, Kardec publica um texto muito interessante. As mulheres têm alma? Esse é o título. Rico. Recomendo que leiam esse texto com bastante atenção. Mas a gente vai tirar algumas coisas apenas dele. Kardec diz, por exemplo, que durante muito tempo as mulheres aceitaram a escravização como uma coisa natural, devido à força do hábito. Mas depois ele nos diz que o progresso das luzes elevou o conceito da mulher. Obviamente que quando ele está falando aí nesse conceito, né, nesse progresso das luzes, ele está se referindo ao iluminismo, né? A tudo aquilo que a gente falou lá no início da nossa exposição, né? Dessas ideias iluministas que brotaram, né, na França. E aí ele diz que a gente pode considerar, né, que se podia considerar a mulher como emancipada moralmente, mas não legalmente. Então vejamos que Kardec está falando isso lá em janeiro de 1866. Então as mulheres foram emancipadas moralmente, mas não legalmente. E ele diz que é a esse resultado, ou seja, que um dia elas seriam, né, nós mulheres seríamos emancipadas legalmente. E aí ele continua dizendo que depois que essas mulheres, né, depois que foi reconhecido o fato de nós mulheres termos alma, reconheceram também o direito à conquista de graus da ciência. E aí ele diz, isso já é alguma coisa, né? Mas ele fala uma coisa muito importante. Ele diz que se essa igualdade não for, né, se essa igualdade entre homens e mulheres que aconteceu depois do iluminismo, mas de forma muito vagarosa, né, e como a gente viu lá no início, isso aí é de acordo, como dizem os próprios espíritos, né, isso de acordo com a cultura, né, na medida em que nós vamos progredindo culturalmente, a gente vai conseguindo nosso espaço. Então, por isso ele diz que se isso for apenas uma concessão por condescendência, né, isso poderá ser retirado amanhã, ele diz. Então, daí a necessidade de se fazer alguma coisa, dizia Kardec, que fosse imprescritível, ou seja, que não se pudesse mudar. E aí ele continua dizendo que Deus criou as almas masculinas e femininas e fez essas inferiores àquelas. Ele questiona isso, mas vem cá, Deus fez a alma feminina inferior à masculina? E aí ele mesmo responde dizendo, né, que se ele as criou da mesma forma, simples e ignorantes, na medida em que progredirem, haverá então a justiça sobre a terra. E ele diz que está reservado ao Espiritismo resolver essa questão, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. E aí ele diz que uma coisa fundamental e que a gente tem que entender é que as almas e os espíritos, eles não têm sexo. As afeições que os unem, né, não tem nada de carnal. Por isso mesmo, essas relações carnais que acontecem aqui na Terra, elas são fugazes, né? Elas são efêmeras, elas terminam.
E ele faz questão de frisar que os órgãos sexuais só existem no organismo, só existem na matéria. Por quê? Porque eles são necessários à reprodução dos seres materiais. E que os espíritos, sendo criação de Deus, eles não se reproduzem uns pelos outros. Razão pela qual os órgãos sexuais seriam completamente inúteis no mundo espiritual. E aí, Kardec diz que é com o objetivo de progredir que os espíritos nascem, ora como mulher e ora como homem. Eles têm essa necessidade de experimentar essas duas faces, né? Para que possam crescer, para que possam efetivamente progredir, para que possam evoluir. Então só existe diferença entre homem e mulher em relação ao organismo material. Mas no que diz respeito ao espírito, diz ele que não existe duas espécies de almas e que a desigualdade só existe temporariamente, no grau de adiantamento, porque todos têm direito ao mesmo destino e que cada um chegará nesse destino de acordo com seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. E aí ele termina o seu artigo dizendo que com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força do homem com relação à fraqueza da mulher, mas é um direito que é dado dentro das próprias leis da natureza. Esse direito é concedido pelas leis da natureza. E que do momento em que nós, através do Espiritismo, conhecemos essas leis, se abre então a era da emancipação legal da mulher. Da mesma forma que abre a da igualdade e a da fraternidade. Uma vez liberto do corpo, né? Quando a gente está em estado de erraticidade, o espírito tem oportunidade de refletir sobre suas vitórias e sobre seus fracassos. Ele poderá solicitar como prova ou expiação vir na condição feminina, num lar desajustado em que experimenta o mal que tenha feito a outrem, mesmo que não seja da mesma forma. E aí a gente fica se perguntando, meus irmãos, minhas irmãs, agora essa pergunta é para cada uma de nós, mulheres, nós que estamos encarnadas num corpo feminino nesse momento. O que significa para nós estarmos mulheres nessa vida, nessa encarnação? Qual é o meu papel nesse processo de evolução da sociedade em que nós estamos inseridas? Qual é o nosso papel nesse mundo em que nós estamos encarnadas? Pensemos nisso. Que os bons espíritos nos envolvam e que a gente possa sair daqui refletindo, pensando no quanto já evoluímos e no quanto ainda temos que evoluir, lutando por nossos direitos e lutando por uma sociedade mais fraterna e mais justa. Gratidão. Quando chegar,
Quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém. Um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte. Terei gente boa ao lado, saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. E quando chegar aos 90, já sem força, sem futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo que sei e morrer de saudade. Marta Medeiros.